palavra nua e crua. Bom dia, professor Dionísio. Bom dia, Marcelo. Que prazer te reencontrar depois de algum tempo. Há quanto tempo? E o professor Dionísio hoje aqui numa edição extraordinária, porque todo mundo está acompanhando o noticiário, né? Que estamos aí falando das lamentáveis cenas que estão acontecendo ali em Israel, né, faixa de Gaza, no Oriente Médio de modo geral, né? Que a guerra começou a se espalhar ali pela vizinhança. E esses termos bélicos voltaram a entrar no nosso vocabulário, né, professor Dionísio? Quando a gente fala de guerra e bélico, dá para falar da origem dessas palavras, não é? Sim, eu acho que os étimos são esclarecedores e reitero que é uma pena que nos circuitos escolares, nem mesmo nos cursos de letras, a gente estude de novo como se estudava antigamente. Eu não sou saudosista, mas essa base das palavras é muito importante, em que as palavras se apoiam. Por que mesa é mesa, máquina é máquina, guerra é guerra, e quando você vai dizer, mas os instrumentos, você não diz os instrumentos guérricos, diz bélicos, não é? Então, você, para designar a guerra, vai o alemão, Wehr, que é desordem, é desordem. Originalmente, Wehr é desordem. É claro que a guerra é uma desordem, se estivesse em ordem, estaria em paz, não é? Então, começa com um bom étimo. É desordem porque as coisas estão desordenadas. E ele tem esta palavra tem um vizinho muito próximo, que é o verbo wirren, quer dizer, a palavra wirren em alemão, que está ao lado de wäre. E hoje nós temos que tomar cuidado, porque muita gente põe o W inicial com som de inglês, porque o inglês é o latim do império, né? Mas então nós temos duas palavras para a guerra. É tanta desordem que não tem uma só, né? Não tem unidade, né, Marcelo? É guerra, mas quando são os assuntos de guerra, são assuntos bélicos, nós vamos para outras palavras. Por quê? Porque bellum, em latim, é que nos deu a palavra bélico. Bellum, em latim, era guerra. Na obra clássica do Júlio César, é de bello gallico, a guerra gaulesa. Hoje seria que título? A Guerra Francesa, porque foi lá que ele travou esta guerra, de bello gallico. Mas ele não vai usar verre, né? Vai usar bello. E a gente tem ouvido toda vez, quando a gente se refere ao Hamas, professor Dionísio, a questão dos ataques terroristas, né? Tudo começou com esses ataques terroristas a Israel, e aí a palavra terrorista vem de onde exatamente? A palavra terrorista também vem do latim, mas que é terror, terrores, deu terror, e daí a gente formou terrorista. Esta base, ela está em numerosas línguas, porque esse tronco indo-europeu é muito amplo, não é? Na verdade, está ligada diretamente com tremor, com alguma coisa insegura, a raiz de terror e terremoto, o étimo, embora assim, étmos remotos, têm o mesmo significado, a mesma gama de significados. Este é o sentido de terror. Na guerra, se você joga por terra o seu adversário, essa é uma atitude de terror. Quer dizer, são vínculos muito próximos, mas o sentido básico é o de tremer, tornar inseguro, no limite, destruir, porque quando a terra treme, as coisas são destruídas. E tem uma metáfora, Marcelo, que eu acho muito pertinente para o caso no terror, que é o seguinte: o terror gera a insegurança de cara, porque a pessoa usa isso nas metáforas, né? Perdi o chão, quer dizer, isso é uma atitude de terror, você perdeu o chão, você cai no buraco, né? E outra palavra que agora também ouvimos a exaustão nesses dias, porque durante os ataques terroristas do Hamas, eles pegaram muitos reféns, né? Então a palavra refém agora também está sendo bastante repetida. Qual a origem da palavra refém, professor?
A origem da palavra refém é o árabe, e a palavra árabe para refém, que se pronunciava mais ou menos a partir do século VIII, quando eles chegaram, invadiram Portugal e ficaram lá 8 séculos, era rihan, que é penhor, que é penhora, é alguma coisa de valor que você tem e que vale alguma coisa para você. Nós sabemos que na história de Portugal já tiveram como refém um rei, né? Então, o refém passou de coisa para pessoa. Eu queria registrar e como moeda de troca e moeda de alto valor. A guerra é para proteger os seus, né? Então combater os inimigos, proteger os seus. Então, se você tem o adversário como refém, não é? Algum bem precioso do adversário como refém, a luta se dá deste modo. Mas, olha, Marcelo, eu queria registrar, esses assuntos são tão complexos e a gente tem pouco tempo e cada vez mais as pessoas têm menos tempo de ler, menos tempo de ouvir, menos tempo de ver, porque são muitas coisas. Então, é nosso dever ser objetivo, mas não podemos deixar de registrar e perder algum tempo com o essencial. Olha a riqueza da língua portuguesa, a herança que nos coube desta deslumbrante língua portuguesa. Nós falamos aqui de 3 palavras já e vieram do alemão, vieram do latim e agora temos do árabe, no caso de refém. São milhares de palavras na língua portuguesa vindas de diversas outras línguas, né? Então, vou falar de uma palavra que, embora eu acredito que a gente pode usar abrigo, a gente fala muito do bunker, né? O bunker. A gente usa é um estrangeirismo, né? Porque abrigo seria em português, é isso? Ou não? Da mesma maneira que a gente adotou guerra, a gente pode falar do que não é o bunker não é estrangeirismo. Como é que funciona, professor? O bunker tem uma história engraçada, porque ele passou a ser utilizado como refúgio, abrigo, justamente diante de guerra, diante de luta, de tempestades, de alguma coisa, uma tempestade de bombas, por exemplo, né? Mas a origem é simples, é banda, é banco, é onde você se senta, onde você assenta alguma coisa, e passou a designar um buraco, então, onde você guarda também as coisas. Daí você passou a usar, como bem disse você, como abrigo. Mas o sentido dominante, hegemônico de bunker, que é pronunciado bunker, e não sem razão, porque essa palavra teria vindo do escocês ou de alguma língua do grupo anglo-saxônico para o alemão, e daí se tornou popular por causa justamente da Primeira Guerra Mundial, que cavaram trincheiras, e esses buracos eram chamados de bunker pelos alemães. Esta palavra bunker, na verdade, eles pronunciam, a pronúncia referencial é bunker, né? Esta palavra veio para o inglês e nós começamos a disseminar a pronúncia, então, inglesa. Você pode ver que o inglês raramente usa a pronúncia original, ele tem certa dificuldade com algumas sílabas, ou por ser, sobretudo o americano, o povo mais monoglota do mundo, só sabe inglês, ele adapta tudo. Então, ele adaptou banca para bunker para bunker, e como bunker ganhou também o português. Mas é um estrangeirismo. O sentido é este, é refúgio. Saindo um pouquinho dessa parte das palavras, vamos para a parte dos nomes. Tem histórias atrás dos nomes de Israel e Gaza, professor Dionísio? Olha, tem. São das línguas mais antigas do mundo, né? O Israel, o povo de Israel, o israelita, que também atende por outros nomes, de acordo com a acepção, é uma língua repleta de sutis complexidades, mais do que as outras, por não ter vogal, né? A vogal vai sendo atribuída com outros sinais. O que temos ali primeiro, uma coisa que eu gosto muito de falar:
A minha filha, minha única filha, se chama Manuela por causa desta partícula, o significado que tem essa partícula El, que é o significado de divindade, de coisa boa. Israel, o significado, pode ver que Israel termina em El, os nomes de anjos terminam em El, Gabriel, Rafael, mas anjo não no sentido só de bondade, porque também há demônios, né? Com essa terminação, são forças extraordinárias. O sentido de divino não é aqui no sentido só sacro, né? Só sagrado. Israel, como está lá no texto bíblico, seu primeiro registro, é aquele que está diante de Deus. E nas traduções, desde João Ferreira de Almeida, passando pela Bíblia de Jerusalém, por aqueles que tiraram diretamente do hebraico ou do grego, há um consenso assim de que Israel é aquele que luta com Deus, quer dizer, com Deus do lado, não contra, mas o dia que Jacó recebeu este nome, ele lutava com um anjo. Então, este anjo tem a partícula El, e ele diz que, desde então, passou a se chamar Israel, aquele que luta com Deus. E Gaza? Olha, Gaza, Marcelo, o terreno é minado, como é aquela faixa lá, né? Tá muito difícil. É um termo de origem controversa, é mais ou menos como palestino, não é? A gente diz, palestino, você vai nas fontes bibliográficas, se diz, palestino veio do grego palestinoi. Sim, mas tinha filistinoi, tem a origem remota do vocábulo, que foi a designação hebraica que é dela que derivou a palavra filisteu. O palestino, então, seria o filisteu. E Gaza é alguma coisa que não se tem uma certeza da etimologia de Gaza. Eu vou deixar para algum hebraísta dizer com segurança, e a gente tem que dizer, eu ainda não posso dizer com certeza assim, Gaza veio da palavra tal. Você tem domínios conexos, alguma coisa fina, transparente, que você consegue pegar, sentir, mas é que ela é diferente. Uns dão como étimo a seda, como é designada a seda. Então, você estende, por exemplo, um pano de seda, você tem uma forma. Podia ser essa forma, podia ser a textura, podia ser... O que podia ser? Nós não temos uma etimologia. Acontece isso com muitas palavras, né? Então, é nosso dever dizer, olha, dessa nós não temos com segurança a origem. Muito bem, queria agradecer mais uma vez a presença do professor Dionísio da Silva aqui no Olá Curiosos. Nessa edição, né, lamentavelmente, a gente queria, de alguma forma, tratar da guerra que está acontecendo, até para a gente pedir que parem as guerras, e a gente trouxe um pouco de informação aí que não está nos noticiários, né? A gente vê as bombas, as mortes, os feridos, e aqui a gente traz um pouquinho de informação a respeito dessas palavras que a gente está acompanhando nos noticiários de rádio, televisão, jornal o tempo todo, com a ajuda do professor Dionísio. Professor Dionísio, espero vê-lo em tempos de paz, em breve. Tá bom? Tá muito bem, é o que eu desejo também, e o étimo de paz do latim pax é justamente a marca, o limite o qual não se ultrapassa para a gente viver em paz, respeitando os limites mútuos, né? Muito obrigado, Marcelo. Foi sempre um prazer. Um abraço aos nossos espectadores. Bom final de semana, professor. Obrigado.